Oi, pessoas, de novo. Bom, então como eu havia falado que nós íamos voltar naqueles exercícios anteriores que a gente resolveu aqui, né? Para ver uma representação gráfica daquilo. Eu vou fazer um de cada vez, tá? Então esse aqui é referente ao primeiro que nós resolvemos. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Qual é a ideia? Nós temos a integral e nós vamos olhar para os limitantes desta integral e tentar representá-los graficamente no espaço 3D, certo? Vamos supor, então, né, como se isso aqui fosse esta equação aqui, né, este que representa o nosso integrando, 12xy² ao cubo, se ele estivesse representando a densidade da peça, que é representada pelos limitantes da integral. Então, como eu já havia falado, como são todos números constantes, né? Isso são funções constantes, ou seja, vão nos representar retas de acordo com cada variável ali, né? Certo? Então, as duas últimas integrais representam, entre aspas, o chão desse sistema, ou seja, a projeção principal que foi usada para a representação dessa peça foi o próprio plano XY. Então, é a primeira representação que nós vamos olhar aqui, tá? Então, ó, aqui seria... Deixa eu trazer para cá. Ai, onde que eu tô? Aqui, né? O que eu representei aqui? Tem ali os eixos, né? XY, com escalinha bonitinho. E foi feito em outra cor a representação dos limitantes 2 e menos 1, referente ao eixo x, a variável x. Né? Então, números constantes, lembrem-se que números constantes é uma reta que vai ser constante em x igual a 2. Depois, x igual a menos 1. Aqui é uma representação é um plano, uma representação bidimensional. A partir do momento que nós consideramos a terceira variável, nessa representação, se a gente quisesse ter uma visualização da terceira variável, que seria o nosso z, ele estaria aqui, né, perpendicular à folha. Fica difícil aqui pra gente representar, né, mas como se estivesse aqui, ó, pra cima, em direção a você, vamos dizer, né, na tela aí que você tá olhando, perpendicular para cima, para fora da folha. E aí nós vemos que essa linha reta, ela se constrói como uma parede, então fica um plano, né, é um plano constante em x igual a 2, tá? E igual a menos 1, respectivamente. Ok? Bom, só que aqui nós falamos apenas do x, agora vamos enxergar o y. Lembrando, voltando aqui um pouquinho, o que eu falo sempre, né, que a integral lá de fora, ela tem apenas números. Quando eu quero chegar numa representação, quando eu quero que um resultado final numérico que represente alguma coisa, né, que é o que a gente está simulando aqui. Então, a minha integral extrema de fora aqui tenho só números e eles são uma divisão grosseira do meu espaço. Como assim grosseira? Então, aqui no meu plano XY, eu tracei duas linhas, 2 e menos 1. Tudo que vai acontecer de acordo com esta integral vai ficar limitado entre essas duas linhas. Então, é uma primeira limitação do seu espaço. Então, ele tá indicando ali, né, uma primeira limitação do seu espaço. Então, é o corte mais grosseiro que a gente pode fazer. Depois, já vem o segundo ajuste, que é com relação ao y, que vai de 0 a 3. Então, vamos ver como é que ficaria, aqui do ladinho, a combinação dessas duas coisas. Deixa eu ajustar aqui. Gente, perdão aqui, né, o barulho e tal, nenhum professor... Eu acho que não há nenhum professor aqui que não foi pego de surpresa nessa situação. Ninguém tem estúdio adequado, ninguém tem nada, né, para fazer esse tipo de trabalho, tá? Estamos todos nos adaptando à nova condição, tá? Aqui, né? Bom, então o anterior, certo? Haviam só as linhas x igual a menos 1 e x igual a 2. Aqui... já é possível, já foi representado também, né, os limitantes em y. Bom, y igual a 3
tá lá em cima, bem visível, né? O y igual a 0 vai cortar o eixo do y na medida 0. Aí nós vemos que ele coincide com o eixo x, né? Então, quando a gente quiser representar como um limitante o próprio eixo x, eu posso escrever também y igual a 0, né? E o mesmo vale para as outras situações, cada uma adaptada ao seu caso, né? Bom, o que eu devo pensar nesse momento? Que tudo que eu tenho, as duas integrais lá no início do nosso problema, as duas integrais externas, né, lá do início do nosso problema, estão me dando uma base em xy, certo? Se nós formos agora pensar a famosa pinte a região de integração, nós iríamos rabiscar tudo isso daqui. Ok? Então, né, eu vou representar toda esta região, é a minha região de interesse, porque eu percebi, fechou uma região, né? Quando eu cruzei as informações que eu tinha para x e para y, eu fiquei com uma região fechada nessa base, nesse plano XY aqui, né? Consequentemente, eu delimitei a minha área de integração. Só que nós estamos falando de um volume, porque é uma integral tripla. Então, vamos agora entender como é que fica a terceira dimensão nesse caso. Deixa eu trazer para cá. Ó, aqui é só uma representação... Ui, deixa eu só ajeitar aqui. Aqui é só uma representação daquele mesmo... Ficou um quadrado, né? Base 3, altura 3, então daquele mesmo quadrado, só que já aqui, ó, né? Eu já fiz aqui aquela representação que seria um 3D, né? O x pega uma medida negativa lá, ó, certo? Y, e não temos nada para z, mas aqui, ó, tudo isso daqui, certo? É aquele mesmo lá, só que representado já aqui, que é literalmente o nosso chão, ok? Bom, quando nós olhamos para a integral lá em cima, vamos olhar agora para a variável z. Ela vem de 0 a 2. Z igual a 0, ó, o mesmo raciocínio que eu havia falado aqui, ó, que ele coincide, né, o y igual a 0 coincide com o x. Z igual a 0 é uma medida em 0, ou seja, eu estou falando desse próprio plano aqui, que já está limitado por esse quadrado. São essas as condições que nós temos, né? Então, z igual a 0, eu não vou ter nada abaixo desse plano que já foi traçado aqui, que já foi pintado aqui, desse quadrado. E nós vamos até z igual a 2, de acordo com a integral lá do início do exercício. Então, como é que vai ficar isso? O que é z igual a 2? Seria mais um plano aqui em cima, né, paralelo. Seria mais um plano aqui paralelo, lá na altura em z igual a 2. Como é que ficaria então a representação disso no 3D? Eu não vou dizer que é um cubo, né, porque ele não tem os três... aqui é uma base 3, a largura é 3, mas a altura é 2, então ficou o nosso paralelepípedo, né? Então, esta seria a representação tridimensional dos limitantes da integral num espaço 3D, ok? Se nós formos, então, calcular aquilo ali que a gente já calculou no outro momento, né? Se a gente estivesse fazendo uma consideração onde isso aqui representasse a densidade de distribuição de matéria, vamos supor, né, nessa peça, aquele resultado que nós encontramos seria a nossa massa, tá? Seria a representação de um campo escalar aqui, né? Mas a gente aqui agora só está tentando entender, né? Fazer aquele passo para trás, de olhar a integral e representá-la geometricamente. Certo? Eu vou encerrar aqui, para poder ajeitar aqui as folhas de novo. E aí eu vou fazer o do outro, tá? A da outra integral que nós resolvemos também, ok? Até logo!